esse filtro. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, live está aberta. Vou esperar aí a galera chegar. E você que está chegando aí, vamos curtindo, enviando aí para quem precisa. Vou ver aqui qual filtro que eu vou usar. Sair do foco ali. O poder da ressignificação. Cleia Corita, você sempre na área, minha linda. Vamos, Verônica. Vamos lá. Eita, que o filtro não tá pegando. Cadê esse filtro chato? Pá. Oi, sua linda. Beijo. Claudinha Dani, minha linda prima. Cláudio Maia, sejam bem-vindos. Lívia Ábado, Xará, sejam bem-vindos. Vamos esperar a galera chegar aí, que hoje a live é sobre poder da ressignificação. Boa noite, Paz Vânia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um retorno aí, tá tudo ok aí? Ieda, beijo, Ieda. Ricardo, vocês estão me ouvindo bem? Dá um sim aí. Estão me vendo bem, estão ouvindo bem? Joias lindas, obrigada. Da minha amiga, o Socorro Nascimento. Ela fica lá no Shopping Passeio, gente, na We Love Joias. Martinha, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos chegando. 8 horas agora. Família Fael presente. Isso aí, prima. Família Fael é a família do meu marido, gente. Família árabe. Sangue forte. Amei sua participação no plantão terapêutico. Obrigada. Você assistiu a live lá de 10 horas da manhã, não foi? Eu contando a minha história. Vou contar aqui também um pouquinho como foi o poder da ressignificação de um evento. O que é ressignificação? Vou baixar um pouquinho aqui o som. Pois é, a gente precisa ressignificar tudo aquilo que a gente não compreende, que entra como uma experiência não assimilada, toda aquela experiência que geralmente nos bloqueia, nos impacta com um trauma, que o cérebro deixa essa experiência, né, como se ficasse em aberto, como se ficasse sem fechar, sem dar uma definição. Ela fica uma experiência não assimilada. Experiências não assimiladas é que nos bloqueiam, que nos travam, e a gente precisa ressignificar essas experiências. Muitas vezes essas experiências ficam no nosso inconsciente e a gente não consegue acessar com tanta facilidade, com tanta lembrança. E aí, se a gente não consegue, você não consegue fazer isso com tanta facilidade, não consegue lembrar dos eventos, porque tem gente que não lembra, assim, às vezes, de nada da infância. E na infância, às vezes, é onde está a maioria das nossas experiências, né? Que ficaram não assimiladas, porque a criança, ela, às vezes, não consegue lidar com os conteúdos. Então, a gente precisa ter técnica para acessar, e dentro da terapia transpessoal sistêmica, que é a terapia que eu trabalho, que eu atuo, eu estudei lá com o Jordan Campos, eu atuo no núcleo de terapia Jordan Campos. A nossa linha terapêutica, nós atuamos com constelação familiar, a gente atua com terapia regressiva, a gente atua com iridologia, porque até na íris fica marcado também alguns traumas muito fortes, ficam marcados na íris. Florais de Bach, eu uso o tarot terapêutico, mas tudo isso são ferramentas, né, técnicas que a gente utiliza para acessar esses conteúdos que podem estar inconscientes, como o Freud já dizia, né? Que está lá no inconsciente. Na época dele era difícil de acessar porque não tinha tanto recurso, mas graças a ele nós estamos aqui hoje como terapeutas, podendo atuar e podendo acessar esses conteúdos. E o poder da ressignificação é quando a gente acessa lá a causa, a raiz, e consegue ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido, mas tem que ser um sentido muito mais, né, poderoso, libertador. E você pode ressignificar pela ira, pelo amor, pelo humor também. O riso também cura, minha gente. Assisti todas as lives, parabéns a Jordânia e a toda a equipe. A equipe é maravilhosa, é fantástica. Meus colegas são profissionais assim, altamente capacitados para estar cuidando aí de vocês, para vocês estarem fazendo uso de uma ferramenta, de uma terapia, que é uma terapia breve, é uma terapia fora da caixa, para você viver fora da caixa, né? Não é para você sair e voltar, porque senão não tem sentido. Você viver fora da caixa, né?
É uma terapia de resoluções rápidas para problemas gigantes. E vamos lá, o poder da ressignificação. Eu vou contar uma história minha, eu sempre gosto de contar história minha porque eu passei por muita coisa, ressignifiquei muita coisa, né? Eu mesmo fazendo os processos comigo mesma, altos processos também, já que eu sou terapeuta, muita coisa eu faço comigo mesma. E nessa quarentena eu pude ressignificar uma frase que foi proferida pelo meu pai quando ele se separou de minha mãe. E engraçado que essa frase me acompanhou a vida inteira e ela funcionava como um grande bloqueio. Um grande bloqueio porque prejudicava a minha identidade, prejudicava a minha autoimagem, né? Era uma frase que desvalorizava, era uma frase que ele disse no momento de raiva. Então tudo isso a gente tem que entender, porque senão é um momento que acontece em nossa vida, lá atrás, na infância, e que perdura uma vida inteira. Às vezes foi 1 minuto, ele proferiu a frase em 10 segundos, e são 10 segundos que durou uma vida inteira. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, cuidado pra gente, com o que a gente fala para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque elas têm um coração macio, né? Um cérebro aberto para receber tudo isso, e às vezes não conseguem lidar com tudo isso. Ô Aninha, obrigada, linda e competente. Vamos lá. E aí o que é que aconteceu? Meus pais se separaram quando eu era criança, eu contei isso lá na live do Jordano, Plantão Terapêutico, e vou refalar um pouco aqui para quem não estava lá. Os meus pais, eles se separaram, né? Bem-vindo ao clube aí, quem tem pais separados. Eu tive os meus, né, separados, infelizmente. Minha mãe veio de um lar super estruturado, um lar super unido. Minha avó e meu avô maternos, eles tiveram 10 filhos. Mas isso não é suficiente para garantir que a gente vai ter sucesso na nossa vida amorosa, na nossa vida matrimonial. E a minha mãe casou com meu pai. Ela fez o processo dela de recrutamento e seleção muito rápido. Em 7 meses eles casaram. E aí deu certo, né? Deu certo o namoro, deu certo o noivado, casou. E a gente casa para dar certo, a gente não casa para separar. E a gente não deve entrar assim no relacionamento, num casamento, se não der certo eu separo. Não, essa não pode ser uma opção. Claro que seria uma opção se você só está sofrendo, se você está num relacionamento abusivo, que aí é um outro extremo. Mas o correto é a gente fazer o processo de recrutamento e seleção bem feito para que a gente possa, não precise investir em treinamento depois, porque é isso que vai acontecer. A gente vai precisar investir em treinamento, em terapia, em autoconhecimento, desenvolvimento, para poder estar burilando ali o nosso parceiro. E a minha mãe vinha de um lar super estruturado e o meu pai não. O meu pai, ele não teve o pai dele presente na vida dele. Ele foi forçadamente pelo sistema familiar dele obrigado a ocupar o espaço desse pai que ficou vazio. O meu avô era alemão, ele veio da Alemanha, fugido da Segunda Guerra Mundial, porque ele não queria, né? Ele não era nazista, ele veio para cá porque ele amava o Brasil e o sonho dele era caçar pedras preciosas, ó, né? E aí o que é que acontece? Ele passava muito tempo longe da família. Ele ia, né? Fecundava lá minha avó, fazia os filhinhos, fez 3 filhinhos e minha avó. Meu pai era o único homem, teve 2 mulheres antes, meu pai era o caçula. E Jordão já explicou essa saga do caçula, que o caçula ele fica com essa maldição, né, de ter que cuidar dos seus genitores, ter que ficar ali, que não libera pra vida. E aconteceu isso com o meu pai, a minha avó não liberou ele. Apesar dele ter casado, passou 10 anos casado com minha mãe, teve 4 filhos com minha mãe, mas não foi suficiente para ele levar adiante a missão dele de paternidade, né? Ele abandonou essa missão. E aí o que é que acontece? Quando o meu pai foi embora, ele proferiu umas palavras, que essas palavras ele proferiu no intuito de ser uma maldição. E essa palavra, essa frase entrou realmente com muito impacto. Ele afirmou para minha mãe que estaria deixando ela com 4 bombas. Pum! E aí foi. Entrou, né? Eu tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 6 anos, 6 para 7 anos. E aí o que é que acontece? Eu estava do lado da minha mãe no momento em que estava tendo a discussão, em que meu pai estava saindo de casa, em que estava todo aquele estresse, aquela confusão. E o meu pai virando para minha mãe dizendo: eu vou deixar você com 4 bombas, né? Soltou uma banana para minha mãe, foi embora e realmente
fez de tudo, nunca ajudou. Se minha mãe teve que dar conta sozinha. Olha, as mulheres que fazem isso, que dão conta da sua família, porque são guerreiras, né? Elas dão conta da sua estrutura familiar, elas seguram ali as pontas, elas pagam um preço alto por isso. Eu sei o preço que minha mãe pagou, eu sei o quanto foi pesado, o quanto foi difícil, o quanto a gente teve que contar lá, ó, com Deus, acreditar, porque nunca foi sorte, sempre foi Ele também agindo, né? A gente é uma família. Minha mãe vem de uma família de tradição espírita, então minha mãe criou os 4 filhos dentro do evangelho, com muito princípio, com muito valor, e isso fortaleceu muito. Esse lado espiritual ajudou muito, mas não impede de você sofrer bloqueios, de você sofrer traumas e de você ter que lidar com esses conteúdos, né? Porque não adianta a gente ter só a dimensão da espiritualidade, e é uma das 12 dimensões da nossa vida que nós devemos olhar, devemos cuidar, mas ela só por si só não é suficiente. Então faltavam outras coisas. E o pai, gente, o pai, quando ele sai, né, daquele sistema familiar, nada como saber da história dos nossos pais, exatamente, para compreender os comportamentos que eles exerceram sobre nós. Isso é importante, mas quando a gente ainda é criança, adolescente, a gente não consegue fazer isso, né? Assim, não é todo mundo consegue. E quando o pai sai desse sistema, o que é que a criança perde? Qual é a primeira coisa que a criança perde? A sensação de segurança, de proteção. Inclusive tem um estudo que demonstra que mulheres que não tiveram seus pais no seu sistema familiar são as que ficam mais vulneráveis a abusos, são as que ficam mais vulneráveis a ataques de homens, a serem às vezes cortejadas, cantadas, aqueles tipos de abusos que a gente vê, né, das paqueras que hoje está tão assim, né? Geralmente as mulheres que não tiveram seus pais, ou os pais muito anulados na sua energia masculina, onde às vezes a mulher ela entra, né, anulando aquele homem, termina ficando esse homem sem força. Então a primeira coisa que a criança perde é a proteção. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Me dá um retorno aí. O pessoal tá entrando. Vamos lá, deixa eu falar aqui com a galera. Vocês estão me ouvindo, né? Porque nas últimas lives estava dando uma travadazinha no som. Tá tudo bem aí? Passa um retorno aí pra mim se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo, pra eu continuar. E aí, ó, o que é que eu fiz aqui? Deixa eu usar aqui a televisão para poder dar essa aula para vocês. Peraí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí. Vamos lá, peraí. Agora. Então, ó, eu era uma bomba. E isso caiu em mim realmente com muito peso, né? Essa frase, você é uma bomba. E eu passei muito tempo realmente acreditando nisso, ou isso me influenciando, essa crença de que meu pai acreditava que nós éramos problemas, que nós iríamos dar chabu ou explodir de problemas, né? Problemas com drogas, problemas com depressão, problemas com uma série de coisas, né? Se desvirtuando do caminho, enfim. Um pai desejar isso, né? Para os filhos é dolorido naquele momento de ouvir. E aí, o que é que aconteceu? Essa frase, eu era uma bomba, eu só vim ressignificar ela, de fato, dar um novo sentido a ela, no meu cérebro, na minha mente, tirando esse bloqueio agora. Tem coisa de um mês mais ou menos pra cá, um mês e meio, diante de um processo que eu passei, uma jornada nessa quarentena, que foi uma coisa maravilhosa, de 75 dias, acordando cedo, assistindo live 4h59 da manhã com o Pablo Marçal, tomando banho frio. Quem tá aqui comigo, que acompanha lá a jornada terapêutica que eu faço gratuita, o Pare de Tocar, Carregar o Piano e Vai Tocar a Sua Vida. As meninas que acompanham, a gente se conheceu aí por essa internet favoreceu isso. E eu estava afundada na procrastinação, quando tudo parou de repente, né? Os atendimentos suspensos, o núcleo fechado, tudo fechado. Falei, agora, meu Deus, como é que vai ser? Comecei a ficar mal, porque a gente, quando tem os bloqueios, mesmo sendo terapeuta, né? Eu ainda não estava me sentindo, eu tinha vergonha de falar em público, descobri o que era isso nessa quarentena. Eu tinha vergonha de me expor, porque tem essa coisa da necessidade de aprovação, já que seu pai lhe rejeitou, já que seu pai disser uma bomba, você vai ficar achando que todo mundo está achando isso de você. Enquanto você não ressignifica isso,
Isso, Corita, você falou comigo, foi, eu me lembro desse dia. Eu estava indo me presentear, inclusive, estava indo lá na loja de Dinha, né, de Teresa Priori, oh meu Deus, me presentear por aquela libertação. E a gente precisa comemorar essas conquistas, porque são grandes conquistas que nos libertam. E aí, nesse dia, eu me lembro que tem pouco tempo isso, tem coisa de um mês e meio, eu ressignifiquei essa frase de que eu era uma bomba para a frase que eu aprendi com o Pablo Marçal de que você é uma ogiva. Quando eu ouvi aquilo, você é uma ogiva, até hoje quando eu falo eu me arrepio, aquilo fez sentido para mim. Eu falei, é isso, eu não posso aceitar mais o que disseram de mim, ainda mais que uma pessoa que tem autoridade sobre você, pode ser o seu pai, a sua mãe, um professor, irmãos mais velhos, parentes, né? Avô, avó, tios e tias. Geralmente essas pessoas, elas vão ter uma autoridade sobre você e pode, justamente por conta dessa autoridade, lhe causar um estrago e você acreditar no que essa pessoa fala, no que essa pessoa diz. E às vezes, muitas vezes, é uma pessoa tóxica, né? Deixa eu ver aqui, peraí. E aqui eu criei esse slogan com a minha irmã, Carol Mãekin, onde eu me transformo na ogiva. Ou seja, era uma bombinha que tinha tudo para dar chabu, para dar errado, se transforma numa ogiva poderosa, onde a ogiva é aquela bomba que tem uma explosão, um alcance máximo, e ela tem um significado, um propósito. E aí eu transformei tudo isso, tudo na minha jornada já como terapeuta, onde o meu propósito, a minha jornada é por uma geração de pessoas desbloqueadas, pessoas destravadas, porque a gente já não aguenta mais de tanto bloqueio, de tanta coisa que trava a gente. Zé, um beijo, meu lindo. Meu mano lindo Henrique Mãekin, que tá lá com o piano em São Paulo. Então aí, gente, eu ressignifiquei isso, virei essa ogiva agora, nessa quarentena. Olha, essa quarentena, ela foi importantíssima. O processo dela é um processo de aceleração, né? De situações, acelerar processos mesmo que já estavam em andamento. Eu já deveria estar em andamento, porque eu sempre fiz essa busca de estar, né, encontrando o meu sentido, encontrando o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida é para dentro da gente. É o Lech Lecha, é o caia para dentro de si mesma. Isso, desbloqueio já, total. Então aí, o que é que aconteceu? Vou abaixar aqui um pouquinho para não interferir, né, muito. E aí, eu me tornei uma ogiva. Ficou fantástico isso aí, minha irmã que criou isso. Bom, quando eu ressignifiquei isso aí, é como se a gente explodisse o bloqueio. Quando a gente dá um significado de poder, quando a gente se empodera, né? E eu me empoderei, eu fiz isso comigo. E foi um momento fantástico, porque eu tava me despedindo do piano. Meu irmão tava levando o piano lá para São Paulo. Esse piano foi um piano que o meu pai me deu, porque aí eu tive toda uma trajetória com ele depois da separação dos meus pais, onde eu fui aos poucos fazendo um movimento de voltar a ser uma com esse homem. Porque, gente, nós estamos em unidade com nossos pais, independente do que aconteceu, do que eles fizeram. Não vamos ficar julgando a performance dos nossos pais, né? Eles estão em unidade conosco. É como se eles fossem duas laranjas. Eu queria até estar com minhas laranjas aqui. Duas laranjas, imagina essas laranjas virando um suco. E esse suco é você, sou eu, né? E a gente está em unidade com eles. Então, se a gente não fica bem com esse suco começa a azedar dentro da gente, esse suco começa a dar problema, esse suco vem com bagaço, né? Quem toma aí suco de laranja sabe, vem com bagaço, mas vem com vitaminas também. Tem coisas importantes nesse suco que vem através do nosso DNA, que a gente não tem como negar isso. Isso é tomar os pais de fato, é o que o Bert Hellinger fala sempre. Tomar pai e mãe, não é você conviver bem com eles, você não precisa estar indo lá conviver, porque tem gente que fica nesse sofrimento, nessa coisa, porque o pai ou a mãe, né, ou não é carinhoso, ou usa de palavras rudes, ou tem um comportamento assim, e você fica querendo tomar daquele pai, às vezes o que ele não tem para dar, daquela mãe, aquilo que ela não tem para dar. A gente tem que entender isso, tem que estender essa visão sistêmica, que é você ampliar, é colocar um zoom na vida do seu pai e da sua mãe, entender que por trás deles tiveram outras gerações, outros homens e outras mulheres que também podem ter bloqueado, que também tem sagas familiares, que também tem traumas aí no sistema que vai passando de geração em geração.
Deixa eu ler aqui se vocês estão fazendo perguntas. Menina, você é a cara da riqueza, da prosperidade, amei. Gente, falar em cara da riqueza e da prosperidade, eu coloquei nos meus stories. Ontem nós fizemos uma afirmação da prosperidade do dinheiro, né? Porque as pessoas gostam de trabalhar isso. E hoje eu estava em aula no meu curso de formação internacional em constelação sistêmica e aprendi uma técnica muito bacana. Então eu fiz aí nos stories, vocês podem estar fazendo em casa também, que é montar um altarzinho. Eu ensinei todo o processo de você estar montando um campo para você estar atuando em cima desse campo sistêmico, representando a prosperidade, o dinheiro e você. E aí você pode estar proferindo essas afirmações durante 10 dias para você trabalhar esse campo. E você está observando como é que você se sente no campo em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade. É muito bacana. Então eu ensinei, vocês podem estar lá fazendo, já até está salvo nos destaques também para facilitar aí para vocês. Bom, retomando aqui. Poder da ressignificação. Se vocês tiverem perguntas aí para fazer, vão fazendo, gente, que eu respondo. Até posso convidar alguém aqui para participar comigo, né? Quem sabe. Corita, se você quiser, tiver a fim de entrar para poder contar aí sua história, viu? Você entra e a gente fala um pouquinho. E aí, gente, quando eu ressignifiquei essa frase do meu pai, que naquele momento tinha sido uma maldição, eu transformei ela numa profecia. E aí eu comecei dentro de mim, todo o processo, né? Eu comigo mesmo fazendo uma catarse fortíssima no dia, porque o meu irmão, quando me pediu piano para levar para São Paulo, aí foi que eu vim perceber que como eu estava pegada àquilo, porque o meu pai já é falecido, ele tem 2 anos de falecido, e eu que cuidei dele nos seus últimos meses de vida. Isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de ter o meu pai de volta, né? Aquele pai que eu sempre quis, mas que sempre sofri com a ausência. E aí, meu primeiro momento de libertação, de quebrar com o bloqueio de paternidade, que o bloqueio de paternidade é o maior bloqueio da humanidade, e poder ressignificar esse pai para mim, dentro de mim, porque é dentro da gente, o processo é dentro da gente, não é fora, não é eu querer mudar ele, que isso aí eu não vou conseguir nunca, e ele iria continuar fazendo as merdas dele ainda durante toda a vida, e foi o que aconteceu, porque ele estava também lá preso ao sistema dele, às histórias dele, aos processos dele, às experiências dele não assimiladas. Ele tinha um buraco desse tamanho com a falta do pai dele, então ele não tinha para dar o que ele não tinha de recurso, né? E não foi uma pessoa criada também dentro de princípios e valores como eu e meus irmãos. Então a gente sempre participava do evangelho no lar, todo domingo à noite minha mãe fazia e dizia pra gente assim: olha, apesar de tudo, ele é seu pai. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça e eu nunca ousei, nem nunca permiti ficar condenando meu pai desde criança, condenando meu pai, falando mal do meu pai, ou qualquer coisa do tipo parecida. Ele era o meu pai e pronto. E para mim, já que ele me deu a vida e foi suficiente eu jorrar aqui na terra através dessa fonte, se foi essa fonte que Deus designou, quem sou eu para ir de encontro a isso? Então a gente tem que se colocar nessa postura para a gente conseguir se libertar. E se você aí tem problema com seu pai e com a sua mãe, comece a se colocar nessa postura, porque isso é uma decisão interna que a gente toma. A ressignificação é uma decisão. Vir para um processo terapêutico tem que ter decisão. Você tem que passar por decisão de você querer romper. Você não pode ir para o processo terapêutico levado por outra pessoa, forçado, obrigado. Não vai ter resultado, porque não tem mágica. A mágica é para os tolos. Eu canso de falar isso aqui. Então você precisa querer, você precisa estar aberto para poder fazer a transformação, a significação, senão você mesmo bloqueia todo o processo e não vai conseguir acessar, não vai conseguir aceitar as coisas. E a terapia não é para chegar lá e ficar concordando com as coisas que você traz ou você deixa de trazer, porque as pessoas às vezes vêm na posição de vítima, mimizentas, né, reclamando e falando, e quando a gente tenta colocar a pessoa para olhar de uma outra posição, de outra postura, a pessoa não quer, vai doer, porque ela está numa zona de conforto, ela está naquela zona ali, né, onde ela está na vítima, tem uma vantagem em ser vítima, né, porque está todo mundo ali dando atenção para a vítima, a necessidade de atenção, de aprovação que a gente cria, né, e aí consegue atrair a atenção dos outros sendo vítima, sendo coitadinho, pobrezinha e por aí vai, né. Vamos ver aqui se tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. Graça 9 solicitou uma participação. Graça, me conte aí antes o que é o seu bloqueio. Deixa eu finalizar aqui que eu chamo mais pra frente. Deixa eu ver aqui. Conheci você agora há pouco e já fiquei interessada pelo assunto. E não parece nada que você só restaurou a orgia há pouco tempo. Parabéns. Estou começando a trilhar o caminho. Pois é. É porque assim, eu já estou num caminho, né? Como terapeuta há 5 anos. Eu fiz uma formação de 2 anos, eu não era da área. Eu sou formada em administração de empresa, mas eu também sou artista plástica, eu toco piano, tem outras coisas, e eu sempre tive essa coisa em mim, desde criança,
de ressignificar essa relação com meu pai. Primeiro momento que eu me recordo que eu fiz isso, eu tinha uns 12 anos de idade. E eu cheguei na janela do meu quarto, me ajoelhei na minha cama e eu comecei a ter uma conversa com Deus. E eu comecei a falar para ele que eu estava sofrendo demais com aquilo tudo e que o filho era dele. Passei a bola para quem? Para uma autoridade maior do que eu, né? Isso é até um princípio, uma sabedoria sistêmica. E eu, naquele momento, aos 12 anos, eu não tinha essa compreensão, essa clareza. Não, nunca fiz terapia na minha vida também, naquela época, né? Década de 80, imagina. Isso não era acessível como é hoje, né, gente? Então a gente tem que reparar isso também, ó. Os nossos ancestrais, eles não tiveram acesso a tanta coisa, a tanta disponibilidade que nós temos hoje. Nós somos o modelo de última geração da nossa família. E modelos de última geração, eles são para dar resultados melhores, eles são para poder fazer diferente do que o que veio antes, né? Veja o iPhone lança sempre um aparelho novo, mais moderno, e não vai poder ficar dando rendimento menor ou pior do que o que veio antes, né? Então isso tem uma lógica. Lívia, eu já te vi várias vezes, mas a live tem um ar tão engraçado e é muito sagaz. Amei, obrigada, meu amor. Vamos lá, Rose, já ressignifiquei umas coisas, mas depois meu cérebro me derrubou. Pronto, ó, por que o cérebro derruba? Deixa eu explicar isso pra vocês. O cérebro, ele tem naturalmente um viés negativo. Nosso cérebro, ele tem esse comportamento e ele faz isso para lhe proteger, porque ele lhe ama, mas o cérebro é o verdadeiro diabo, é o verdadeiro capeta aqui na terra, é ele, porque ele fica lhe dando condição, ele fica lhe falando, e se, esse se ferra tudo, né? Quantas vezes o meu cérebro disse isso pra mim? Mas e se seu pai acontecer isso? E se não sei o quê? E eu, não liga, você não pode ficar, né? Você tem que comandar o seu cérebro. Seu cérebro, nosso corpo é como se fosse um carro, um veículo, um automóvel. E a nossa alma, que aí é uma outra história, um outro patamar, está fora desse arcabouço. A nossa alma, onde é a morada da nossa alma? No nosso coração. E a nossa alma, ela precisa estar ativada na nossa identidade para que a gente consiga se conectar ao nosso espírito e direto com essa fonte criadora, para a gente entender e poder se conectar com o nosso propósito também, porque senão o cérebro vai ficar governando a gente de maneira automática e a gente precisa tirar ele dessa forma automática e colocar no manual, porque senão ele vai ferrar com a gente, querendo o nosso bem, diz ele, né, que quer o nosso bem, porque ele pega tudo que é experiência não assimilada, as experiências ruins, as experiências que a gente não conseguiu processar e que nos traumatizou e usa aquilo como matriz, como referência para lhe proteger, mas isso lhe ferra, porque fica ali o programa o tempo todo rodando em cima disso. Então, se é um programa, a gente precisa atualizar, e ressignificação é você fazer atualização do programa, tirar o seu Windows lá do 80 e trazer aqui para o 2020, imagina isso, né? Então, o meu foi feito isso, eu tinha um programa de um Windows rodando lá no 80, o Windows 80, com você era uma bomba, e o Windows 2020 veio com a atualização de que eu sou uma ogiva, né? Vamos lá, depois meu cérebro derrubou e deu pane e voltou tudo de novo. Por que será que aconteceu isso? Bem, por quê? Será provavelmente por isso, porque você não deve ter ressignificado realmente, não fez sentido para você, porque se faz sentido, se você pega aquilo e você instala esse novo drive mental, e quando eu peguei essa frase e eu vi o Pablo Marçal falando essa frase do você é uma ogiva poderosa porque você nasceu para dar resultados que você precisa dar, você não nasceu para ficar afundado em depressão, em tristeza, em doenças, em dependências químicas de remédio, nada disso. Então, se faz sentido, você instala esse drive mental. Então, você precisa ver o que é, por que o seu cérebro conseguiu lhe derrubar, porque não teve força aquilo, né? E o cérebro, gente, ele é igual a São Tomé, ele só acredita vendo. E como é que o cérebro vê? Através do nosso sistema cognitivo. São os nossos olhos, todas essas entradas de USB, né? O olfato, o nosso tato, o nosso paladar. É o nosso sistema cognitivo que leva para esse serzinho aqui dentro, né? Que pensa que tem vida própria, mas ele não tem, porque a gente tem que governar. É que leva para ele todas as informações. Por isso que na terapia transpessoal sistêmica, é uma terapia que a gente utiliza esses recursos diversos para enganar o nosso cérebro, enganar no sentido de fazer ele acreditar naquilo que a gente está contando, porque o seu cérebro ele fica ali contando uma história mentirosa e você precisa contar uma nova história para ele e ele começar a rodar isso aí. Ele vai falhar, ele vai querer voltar lá porque ele se acostuma com condição. O cérebro não gosta de gastar energia, é por isso que você decaiu, ele não gosta de gastar energia e quando a gente ressignifica
É um gasto de energia muito grande para o cérebro isso. Então ele não quer, ele não gosta, o cérebro ele é preguiçoso, ele gosta de repetir padrão, hábitos. Por isso que a gente cai no perigo de repetição de sagas familiares que a gente tanto vê aí nas abordagens sistêmicas, né, das constelações familiares, nas constelações sistêmicas, né? E o caterapeuta, beijo meu amor, tá caindo toda hora? O que tá caindo toda hora, gente? Que top ressignificar a vida. Verdade, modelo de última geração é ótimo. Pois é. Como ressignificar com o meu pai se ele já fala, pronto, não tem problema, gente. O pai ele pode estar vivo ou estar morto, tá? A ressignificação é dentro de você, não é tete a tete com ele. Mas você vai fazer esse trabalho utilizando o campo dele sistêmico, o campo do seu pai, tá aí, pode ser acessado. E a gente tem como fazer isso dentro da terapia transpessoal sistêmica. Eu recebo inúmeras pessoas, chega muitas pessoas para mim, para tratar pai e mãe. Por quê? Porque o seu maior bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. E quando eu descobri isso, eu me transformei numa gratidão maior ainda pelo meu pai, porque eu disse a ele, o senhor tem todos os créditos, tem todas as honras, porque eu sou do jeito que eu sou hoje, graças ao pai que eu tive, e eu poder levar esse poder da ressignificação, esse poder do desbloqueio com o pai. E quando o Marçal falou isso, que o pai é o maior bloqueio da humanidade, porque se não fosse isso, a humanidade não estaria do jeito que está, os presídios não estariam lotados de homens lá sem pais, porque quando você vai num presídio no Dia das Mães, a maioria está lá, as mães estão lá com seus filhos, vá no Dia dos Pais ver um presídio, é um ou outro, e justamente aqueles homens, eles já tiveram, né, a falta desse pai, a falta dessa presença que dá segurança, que dá providência, que dá instrução, é quem lhe orienta para a vida. Pai é força, é quem lhe impulsiona, porque a mãe, ela é uma energia do cuidado, do servir, e aí quando a mãe precisa desempenhar essas duas funções, porque foi o que minha mãe fez, é muita coisa, uma pessoa só para desempenhar tudo dentro de um sistema familiar que precisa das duas energias ali, do feminino e do masculino, para poder florescer essas sementes, entende? Então, como eu posso fazer? Você pode fazer, Eliana, viu? Você pode... Veja bem, eu gosto muito de mandar meus pacientes, você pode escrever uma carta para o seu pai, dizendo no primeiro momento o que é que você mais gosta de lembrar do seu pai. Pai, eu gosto de lembrar. E você tem que lembrar de momentos bons, momentos que fizeram sentido. Eu, por exemplo, depois comecei a me lembrar que eu aprendi a atravessar a rua com o meu pai me ensinou a atravessar a rua, ele dizia, perca um minuto em sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto, isso foi muito forte. Meu pai me ensinou a andar de ônibus, ele que me levou aos 12 anos para eu poder, né, aprender a andar de ônibus sozinha, que eu precisava me deslocar. Meu pai sempre me acompanhou nos meus vestibulares, me levava, então depois é que eu comecei, quando a gente vai tirando essa poeira que fica, né, tudo embaçado por conta do trauma e do sofrimento, a gente começa a ver pequenos detalhes, momentos que teve, que foram importantes, que são momentos bons, mas a gente não está valorizando, hipervalorizando, porque a lente mental do filtro mental está focado só onde foi o problema, onde foi o sofrimento, entende? Então você escrever para o seu pai dizendo que gosta de lembrar, dizendo como você se sente magoada. Pai, eu estou magoada. Escreva o que foi que lhe magoou. Diga, pai, eu estou magoada. E você vai escrever. Depois, na terceira frase, você vai dizer, pai, eu sinto muito. E aí, olha, eu sinto muito que o senhor tenha perdido a convivência comigo. Eu sinto muito pelo que aconteceu. E aí você vai botando para fora. E depois, no final, você fala que perdoa. Pai, eu te perdoo, mas não é um perdão arrogante, não é um perdão se sentindo maior do que ele, porque nossos pais vieram antes, pela constelação, pelo princípio sistêmico, todo ancestral que vem antes de nós, ele é maior do que nós, eles vieram antes, eles tiveram as dores deles, é o que eu falo do carregar o piano. Meu pai já carregou um peso muito grande por não ter tido o pai dele, por ter que tomar o lugar do pai dele. Ele sofreu maltratos da minha avó batia muito, porque, coitada, ela precisava também mostrar que tinha pulso, que o filho dela não ia se desvirtuar, porque meu pai aprontava, né? Era uma criança super criativa, super extrovertida, e foi sofrendo bloqueios por conta da ausência de um pai e de uma mãe que era super autoritária, e pais autoritários também bloqueiam seus filhos, entende? E por último você fecha dizendo, pai, a partir de hoje eu te peço, o que é que você mais gostaria de pedir ao seu pai? Imagina que ele está aí com você agora, isso é uma prática que você pode fazer, e você pode escrever essa carta
Depois que você escrever essa carta, coloque uma cadeira na sua frente, uma cadeira vazia. Sente de frente para essa cadeira. E ali você começa a imaginar que o seu pai está sentado ali na sua frente. E nessa hora que você vê o seu pai sentado ali na sua frente, começa a imaginar como ele está te olhando. Isso é o campo da alma. Isso é o que Bert Hellinger chama do campo da alma, e o campo do espírito maior, que é o que está envolvido aí você, ele e o sistema familiar, porque ele faz parte, ele está vivo aí dentro de você. E você vai conseguir conectar com seu pai. Você pode colocar uma música de fundo, você pode preparar o ambiente, faça num momento onde ninguém lhe interrompa, ninguém lhe atrapalhe, e você vai começar a ler. Você lê a primeira frase, fecha os olhos e tenta imaginar como ele recebe essa mensagem. E aí depois você lê a segunda frase. E também vai fazendo esse processo de se conectando e sentindo. Sentindo, gente, é muito mais importante que a gente pensar. O racional nessa hora fica querendo controlar, mas é o sentir. É algo muito maior acima do campo da racionalidade. E aí você lê a terceira frase e faz de novo esse exercício de visualização, que você vai usar o seu córtex frontal, que é o córtex da criatividade, para imaginar como é que seu pai está ouvindo aquilo tudo, né? E no final você vai ter que falar, você vai ter que pedir com honra, com respeito, que ele te libere, que ele te abençoe para a vida. É assim que a gente faz um processo também de ressignificação, e isso aí é constelação também. A gente está constelando o campo do pai. Você pode depois, inclusive, sentar nessa cadeira vazia e sentir o que é que está passando ali naquele campo. Isso é fantástico. Eu faço isso em consultório com os meus pacientes. E os pacientes, eles realmente fazem sentido. Sabe por quê, gente? Começa a se conectar, começa a se colocar no lugar do pai, começa a entender o que é que passou naquele momento. Coisas que a gente não... É como se abrisse a cortina, né, dos bastidores. E aí a pessoa faz sentido e começa a chorar, entra no processo catártico. Você pode acontecer isso com você, não se preocupe. E depois você finaliza, agradece, faz uma honra. Se curvem para os seus pais, se curvem e agradeçam pelo menos a vida. Se ela é valorosa para você, se a sua vida é algo bom para você, você honre pelo menos essa vida que você recebeu. Porque o resto todo que vem depois pode ser bônus, né? São bônus. Se você teve, ótimo. Quem não teve, não fica preso nessa angústia do que não teve, porque o que não teve, você está perdendo energia numa coisa que você não vai ter nunca. Então você precisa largar esse peso, parar de carregar esse piano e tocar a sua vida, e começar a fazer música com isso. Por quê? Porque se a gente olhar para trás, os nossos antepassados, eles já sofreram muito, eles já carregaram todo o peso do piano, eles já fizeram demais. Quanto mais a gente avança para trás, para o passado, mais a gente vai ver como era mais difícil a vida, como era mais sofrido, mais dura, né? Tudo isso, então, isso é carregar o piano, é carregar um peso. E esse peso, ele vem se diluindo a cada geração, e toda geração que está aqui na frente de linha no campo de batalha, ela tem o direito de fazer diferente desses homens e mulheres que vieram antes. Elas têm o direito de prosperar, têm o direito de fazer diferente, de serem livres, de tocar a vida de forma leve e plena, com direito à felicidade. E tem como se fazer isso, tem como a gente estar ativando nossa identidade, clarificando o nosso propósito, para a gente encontrar o nosso sentido nessa vida. Porque você não veio para a vida para ficar dando os resultados que você está dando, a gente veio para dar resultados excelentes, certo? Então eu espero que eu tenha lhe ajudado aí, Eliana, com essa informação. Eu, Bruna Laís, melhor terapeuta da vida. Te amo, Bruninha. A gente tá aí essa semana na sua terapia, meu amor. Verdade, é só a doutora Carla Napoli. Vou acenar para você aqui, minha linda. Renata, show. Deixa eu ler aqui um pouquinho, viu, gente? Gostei, me identifiquei muito com... Sou o modelo da última geração. Nós somos. E se você tem filhos, os seus filhos são mais ainda avançados. São modelos mesmo de última geração. São eles que vão estar perpetuando o seu clã. A gente tem que falar disso, gente, de clã, né? Da nossa família. Então, todo mundo nasceu para isso, com essa missão. A gente precisa levar a energia que a gente recebeu da nossa fonte. Quando a gente jorra aqui na terra de pai e mãe, a gente recebe um crédito deles. E a gente fica em débito com essa fonte, né? A gente recebe esse crédito e a gente não tem como devolver esse crédito. A gente tem que passar isso adiante em forma de perpetuar outras sementes, colocar outras sementes aqui, ou abraçando uma missão, ou abraçando um propósito. Se você não casar, se você não constituir família e não tiver filhos, mas você vai fazer outra coisa com a sua vida, algo de bom com a sua vida. É isso que é honrar pai e mãe, né? É você, por exemplo, perder um pai, perder uma mãe,
em honra a eles você permanece aqui, em honra a eles você vai seguir a sua vida, você vai fazer diferente, mesmo que a dor do luto seja uma dor gigante às vezes, mas ele não pode se tornar constante e eterno. O luto ele tem que ter um período curto, porque senão ele também vira um luto arrogante, né? Um luto que termina virando mórbido, que vai nos fazer mal e fazer mal para eles também, certo? Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente está permanecendo na vida. Isso é um princípio, a vida é um princípio e a gente não pode quebrar esse princípio. A gente não tem autorização para tirar a própria vida, para poder agir contra a nossa própria existência, entende? Porque isso é um desaforo, isso é você chegar e ir de encontro, é você negar tudo isso que veio antes de você. Aqui tá normal o áudio, o vídeo, ok, a live tá fluindo normal, não cai muito bem, aqui tá normal, obrigada galera. E eu tenho certeza que mesmo me bloqueando, ele me deu força para eu ser o que sou. Claro, aí eu vim entender, pegar toda a força desse homem. A gente precisa pegar toda a força do nosso pai e da nossa mãe. E aí, qual foi o meu segundo momento de ressignificação com meu pai? Olha, foram vários momentos, gente, não é um momento só, foram vários ao longo de minha vida. Desde o momento que ele foi embora, aos meus 6, 7 anos de idade, onde ele disse que eu era uma bomba, e eu aos 12 anos, eu joguei essa mochila, eu tirei esse peso, ó o pianão aqui, 300 quilos nas minhas costas, imagine um peso daquele pai, da ausência, porque meu pai prometia muitas coisas e não cumpria, não aparecia, ele não tinha um compromisso, ele não tinha força, entende? E aí eu tirei aquele peso e bufo, joguei, disse, toma conta que o filho é teu. E naquele momento eu fiz uma decisão interna e disse a Deus, eu estou perdoando meu pai a partir de hoje, por tudo que ele fez, passado, por tudo que ele ainda está fazendo, presente, e coloque aí na conta também por tudo que ele ainda vier a fazer, futuro. Eu aos 12 anos de idade eu tive essa compreensão, essa visão. Coloque já na conta aí, porque a partir de hoje eu estou decretando, isso é um decreto que a gente faz, de que nada do que esse homem fizer vai me atingir, vai me derrubar, vai minar a minha autoestima. E isso você começa a decretar. E aí eu chorando compulsivamente, eu me lembro que eu apaguei nesse dia. E no dia seguinte eu acordei, não me lembro mais o que foi, qualquer influência de meu pai sobre mim a partir desse dia. Inclusive quando eu rompi esse bloqueio nessa idade, aos 11 anos, 11 para 12 anos, brotou em mim o meu dom de desenhar logo em seguida, o meu dom com as tintas, com os desenhos, com as pinturas. Eu pinto também, comecei a pintar, passei minha adolescência toda pintando, frequentando um curso livre de pintura, foi o meu fio terra, né? Também a minha grande terapia foi a pintura, foi o que me transportava, é como se eu estivesse fazendo realmente indo para outra dimensão. E aí, quando chegou, passei por um período também de escola pública, 3 anos com escola pública, ele não pagou as escolas, minha mãe sozinha não conseguiu dar conta, enfim, passamos por escola pública, foi um trauma muito grande também, né? Aquela situação toda, e depois voltamos. Quando eu voltei para o colégio particular, eu voltei estudando perto da casa dele. E eu tomei outra decisão, e eu disse, eu preciso começar a estreitar um convívio com meu pai, porque eu achava que ele tinha coisas boas para me dar. Meu pai era inteligentíssimo, gente. Ele era um gênio. Ele, por ser inteligente, não significa que ele tinha sabedoria, tá? São coisas diferentes. Inteligência e sabedoria. Ele não tinha sabedoria, mas ele era muito inteligente. Ele falava várias línguas. Eu o admirava por isso. Ele falava inglês, ele falava alemão, ele falava italiano, francês, ele falava o latim. E ele sabia tocar piano divinamente, porque a mãe dele, a minha avó, era professora de música. E ele ouvia a minha avó desde os seus 3 aninhos de idade, tocando música, ensinando música, que foi o sustento deles, né, com a ausência do meu avô. E ele tinha um piano em casa. E a minha escola era perto dele, eu ia almoçar lá, passava o horário de intervalo lá, e eu comecei a pedir a ele para me ensinar a tocar o piano. E ele me ensinou a tocar o piano, de maneira muito fácil, muito simples. Ele sabia ensinar de maneira muito fácil, ele não complicava isso, sabe? Ele, não, claro, vamos aprender. E eu tinha uma música que eu amava, que era a música do filme de Ghost. Eu já conto aqui, essa é a música da minha vida, a música tema, essa música de Ghost, onde eu, por gostar dessa música, essa música era uma música fácil de aprender, eu aprendi a tocar o piano, né? E fui me desenvolvendo, então toda tarde eu passava lá com eles, foi estreitando, né? Nunca imaginei que o piano teria esse símbolo hoje e virou o meu lema de trabalho terapêutico gratuito que eu transbordo na vida das pessoas. Inclusive eu faço o convite aqui
eu faço um convite aqui para vocês ingressarem na jornada, a segunda jornada terapêutica do Pare de Carregar o Piano e Vá Cuidar da Sua Vida, que está aí o link na minha bio. Eu vou estar encerrando esse link hoje às 23h59, porque amanhã a gente já começa a jornada e todos os dias são reflexões com áudios meus também, com tarefas, com exercícios, né? Com uma série de coisas. Então vai ser uma jornada de 21 dias gratuitas para você que quer aprender, né, mais, quer se autoconhecer, quer entender de princípios, de valores, de bloqueios e como a gente consegue, né, acessando, às vezes só em ouvir, só em a gente estudar um pouco, a gente já consegue fazer links. Corita, você está dizendo que você nunca viu o seu pai. Como faço? Você vai imaginar a energia dele. Deixa o seu cérebro imaginar um homem na sua frente, sabe? Não precisa você enxergar a feição perfeitamente, mas você vai sentir a presença. Sentir, gente, é mais importante que pensar. Lembra disso, tá certo? Não existe manual para ser pai nem para ser mãe, né? Gel, professor Leandro, não existe, gente. A gente não consegue, não existe uma escola que prepare você para ser pai e mãe. A gente vai errando e vai ter que ir ajustando ao longo do processo. E a gente precisa voltar e consertar o erro. A gente não pode ter compromisso com o erro, a gente tem que corrigi-los, né? Eu já queria escrever essa carta, agora tá fazendo mais sentido. Vai fazendo, Rosine Rodrigues, faça essa carta, escreva tudo. Isso é uma verdadeira válvula de pressão, vai tirar essa pressão dentro de você. E depois você pode fazer um ritual com essa carta. Você pode fazer o que você quiser, ou você pode queimá-la, sabe? E no momento que você queimar, você vai estar me dizendo para seu cérebro, a partir de hoje isso acabou, eu tô tirando esse peso de mim. Você pode rasgar e jogar no vaso sanitário e dar escape, tudo para fazer sentido pro seu cérebro, ok? Então você pode fazer isso. Deixa eu ver aqui mais. E se ele estiver na cadeira de verdade, dá certo? Não. Não faça com o seu pai, porque ele de verdade na cadeira, você vai estar trabalhando o ego. Você vai estar falando com o ego dele e você quer acessar a alma dele, o campo da alma. Não faça essa prática, não é para você fazer com a pessoa presencialmente, porque aí é um desaforo e você aí vai estar querendo fazer um processo que não é digno. O processo é de você falar com a alma, sem julgamento, sem reservas, porque você vai estar falando as coisas que incomodam, mas você também vai ter que exercer a gratidão. E inclusive acrescente aí nessa carta: Pai, eu te agradeço. E você tem que agradecer pela vida, nem que seja a vida, a única coisa valorosa que você teve desse homem, entende? Sim, muito obrigada, vou fazer isso, mas ele faleceu antes de eu nascer. Não tem problema, ele está em você. O código, todos os códigos genéticos seus, metade, 50% é do seu pai. Você é 50% ele. As suas células conhecem ele, tá certo? Você pode não conhecer no seu consciente, mas o seu inconsciente conhece o seu pai. Eu não tenho foto dele, mas seja o que Deus quiser. As suas células sabem, você sabe, mas está no seu inconsciente, ok? Isso não impede de você fazer, se você se conectar com a energia do seu pai. Deixa eu ver mais alguém aqui. Maravilha de live, obrigada. Quem é? Ritinha Silva, obrigada, minha gente. Então, já estou dentro, amiga. Valeu, entra lá, gente. Olha, pelo amor de Deus, compartilha esse link desse grupo, dessa jornada. Porque não tem sentido na nossa vida a gente não transbordar na vida das pessoas. E um dos meu lema como terapeuta, né? Depois que eu fiz todos esses desbloqueios nessa quarentena, é desbloquear uma geração de pessoas, é fazer o que eu puder, o que tiver ao meu alcance para transbordar para essas pessoas, entende? Eu aprendi muito, eu pude ressignificar muita coisa, me reposicionar de maneira diferente graças a essa quarentena, graças à tecnologia digital, onde eu estou aprendendo a se destravar digital, onde eu estou utilizando todas as ferramentas possíveis para ter mais alcance. Inclusive eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem também no meu YouTube. Meu YouTube é Lívia Manking, é o meu nome aí, e lá eu tô precisando bater a meta de 1000 inscritos, porque a partir de 1000 você consegue começar a fazer as lives por lá, transmissões ao vivo por lá, e isso tem um alcance gigante, gente. Hoje em dia o YouTube é a nova televisão. O YouTube tem 7 bilhões de pessoas conectadas no mundo e só no Brasil 2 bilhões de pessoas diariamente. E é uma terra, chamo de terra o YouTube, onde 40% das pessoas que estão lá estão fazendo coisas que não acrescentam nada para as pessoas, fazendo coisas que vão bloquear as pessoas, que não tem nenhum tipo de valor, nenhum tipo de sentido.
às vezes muita pornografia, muita sensualidade, muita coisa sem sentido, muita banalização, né? Muito bullying, tudo isso. 40% do conteúdo da internet é um conteúdo que não presta. E a gente precisa de pessoas falando, né? E colocando essa voz, essa mensagem no intuito de ajudar uma geração. Eu tenho esse compromisso de ajudar essa geração. Transformador, faço parte do Saia do Caixão e está sendo mágico. Obrigada, Elizabeth Menezes. Rosa Linda, obrigada pela presença. Patrícia, você pode repetir as etapas da frase? Vamos lá, posso sim. Primeira, pai ou mãe, você pode fazer para o pai ou para a mãe. Pai ou mãe, eu gosto de lembrar. Pai ou mãe, eu gosto de lembrar. Pai ou mãe, eu estou magoada ou magoado. Pai ou mãe, eu estou magoado. Pai ou mãe, eu sinto muito. Pai ou mãe, eu sinto muito. Pai ou mãe, eu te agradeço. Tem que ter a gratidão, tem que exercer. Eu te agradeço. Pai ou mãe, a partir de hoje eu te peço. E peça do fundo do seu coração o que você quer. Peça, simplesmente peça, tá bom? Sem arrogância, sem julgamento, tá? Peça algo que você mais gostaria desse pai ou dessa mãe. E sinta como é que vai estar o campo dele para você, né? É isso, são esses 5 passos aqui. E depois você faz um ritual onde você pode queimar essa carta, onde você pode rasgar para validar para o seu cérebro que você tá tirando esse peso do piano, esses 300 quilos que ficou aí com você, tá certo? Como trabalhar e vencer com o medo excessivo por meio da constelação? Claro que pode. Veja assim, o medo é uma fé negativa. O medo, ele não tem sentido quando ele não tem o intuito de lhe proteger, lhe preservar e de você ser prudente na vida, de você não se expor sua vida ao perigo. Então o medo excessivo, ele é um grande bloqueio, precisa entender. E às vezes nós temos várias irmãs do medo, que é a procrastinação, né? O perfeccionismo, tem várias vertentes que precisa investigar. E na constelação dá sim, não precisa ser uma constelação em grupo, pode ser um trabalho individual, pode ser online, a gente consegue fazer tudo isso, porque eu estou aqui trabalhando, você está aí do seu lado, eu vou lhe mostrar um símbolo, um elemento, eu vou pedir para você começar a me dizer o que é que você está sentindo ao ver esse símbolo que representa você ou que pode representar o seu medo, e é assim que a gente vai acessando o campo e as coisas vão fluindo. Então nada impede mesmo de maneira online da gente trabalhar com isso. Tá terminando, muito bom, obrigada você por energia. Gente, muito obrigada, eu fico muito feliz de estar tendo esse retorno aqui de vocês, porque eu tô fazendo de coração mesmo, tá? Quais as etapas da carta para o pai? A mesma coisa, Josi, que eu repeti. Pai, eu gosto de lembrar. Pai, eu sinto muito. Pai, eu gosto de lembrar. Pai, eu estou magoada. Pai, eu sinto muito. Pai, eu te agradeço e pai, a partir de hoje eu te peço, ok? Depois eu vou escrever isso aí no meu feed, vou deixar postado isso aí para vocês, que é essa tarefinha do perdão aos pais. A gente precisa restaurar esses laços, 100% esses laços paternos e maternos, façam isso, porque a gente não tem como ter prosperidade nessa vida sem esses laços restaurados. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, não é só dinheiro. O dinheiro é um dos elementos da prosperidade. A prosperidade é um campo de movimento constante, ascendente e crescente em todas as dimensões de sua vida. E você não pode estar com pinimba, com treta, como a gente fala muito por aqui, com pai e mãe. Não pode você estar dando um tiro no seu pé, você está se boicotando a sua prosperidade. E geralmente a gente vai repetir, a gente vai procurar o nosso sistema. Se a gente está excluindo o nosso pai, a nossa mãe, vai procurar alguém, um parceiro, para estar incluindo, repetir, trazendo esse excluído. Tomar cuidado com isso. Por isso que as sagas ficam se repetindo, certo? No meu caso, aprendendo a ressignificar o meu casamento, ex-marido, para apoiar a minha filha nesse aprendizado. Tem que ver isso aí, sim. Veja bem, ele é seu ex-marido. Ele foi o seu primeiro marido, tá? Primeira coisa, vamos ressignificar isso aí. Não se chama de ex. Bert Hellinger fala muito isso, né? Foi o primeiro marido, porque ex dá a sensação de você estar excluindo do sistema. Ele é o pai da sua filha, certo? Então, já vai ressignificando por aí. Obrigada, gratidão. Obrigada, Eliana. Valquíria, gratidão. Rosa, beijão, Livinha. Obrigada, gente. Eu esqueci de pedir para vocês irem mandando aí aviãozinho para essa galera toda vir, mas a gente vai estar sempre fazendo lives por aqui. Gratidão, obrigada pela live top. Muito obrigada.
a vocês, eu tô aqui cumprindo o meu propósito. Quando a gente cumpre o nosso propósito na Terra, a gente flui, a gente jorra, a gente transborda. Por isso que a gente tem que estar transbordando, porque não se trata de dinheiro, não se trata de posses, não se trata disso, se trata de pessoas acima de tudo. O dinheiro, ele vai ser, e eu trabalho muito essa questão da energia do dinheiro, da prosperidade também, porque é uma coisa que é natural. Eu trabalho isso porque o dinheiro, ele vai ser uma resposta do seu trabalho. Ele vai ser uma resposta do seu transbordo. Ele vai ser um retorno do que você está fazendo, entende? Então, o dinheiro, ele nunca é fim. Dinheiro, ele é meio. E dinheiro, ele é uma energia financeira. Ele não tem cunho moral. Quem dá o cunho moral ao dinheiro somos nós, as pessoas, os usuários. E aí as pessoas ficam às vezes com crenças limitantes no dinheiro, achando que o dinheiro corrompe, que o dinheiro vai alterar você, mudar. Não, o dinheiro vai potencializar quem você já é. Então, se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai potencializar isso em você. O dinheiro vai ser algo transformador na sua mão. Se você é uma pessoa ruim, uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem valores e princípios, o dinheiro vai potencializar isso, porque você vai ficar, né, com esse poder, com essa coisa, entendeu? Eu envio sempre, vou me mudar para sua casa. Livinha, você vai vir conhecer um dia aqui, quando você estiver em Salvador, deixa passar essa agonia toda aí de pandemia, né, disso tudo, que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer uns encontrozinhos aqui, tô doida pra fazer uns eventos, por isso que eu preciso bater, gente, o meu canal do YouTube, eu preciso aumentar. Eu acho que eu tô hoje com uns 300 e poucos seguidores, eu preciso chegar a 1000 seguidores, porque eu vou ter um piano aqui na minha sala, um piano de cauda branca, porque eu sou ousada, entendeu? Eu evoluí a espécie, então o piano saiu do piano de parede, que é um piano vertical que chama, e eu vou meter um pianão aqui branco, vou mostrar aqui pra vocês, ó o tamanho da sala, ó, eu vou meter ele ali. Vou meter ele ali e vou fazer muita live com ele. Eu tenho um projeto de fazer uma live associando o piano ao cérebro, o funcionamento do cérebro, que é uma coisa fantástica. E fazer muitas coisas ao vivo pelo YouTube, com várias terapeutas aqui comigo. Então tem muita coisa aqui na cabeça precisando. Então eu conto com a ajuda de vocês. Transbordem aí pra mim, Lívia, você sempre arrasando nos temas. Obrigada, Paula Basso Fotografia. Ei, Livinha, perfeito. Então conto com vocês, sejam aí transbordantes, mandem para as pessoas essa live, eu vou deixar ela salva aqui, tá certo? No meu YouTube tem muito já conteúdo, gente, eu já tô colocando muita coisa lá. Sua cama é um leito real ou é um caixão? Quantas pessoas ficaram presas aí nessa quarentena na cama? A cama sendo um caixão, um lugar de preocupação. A cama tem que ser um leito real, onde você deita e dorme, sem preocupações, sem problemas, sem brigas com seu cônjuge. É um lugar para ser de desfrute e de prazer, entendeu? Eu tenho também outras coisas lá, a importância do banho frio. O banho frio me ajudou a sair da procrastinação. Eu não tô até precisando voltar a tomar um banhozinho frio, mas a gente não precisa, porque aquilo ali foi um desafio para mim, para mostrar pro meu cérebro quem é que tava no comando, sabe? Então, às vezes a gente precisa dar uns choques mesmo, umas terapias de choque no nosso corpo, para mostrar pro cérebro quem é que tá no comando. Então vão lá, façam isso. Eu também acho lindo o piano branco, é meu sonho, é um sonho, eu vou realizar. O bicho é caro, eu vou ter que trabalhar muito para poder conseguir realizar isso, mas vai ser para vocês, porque eu vou estar aqui com ele, eu já me vejo ali, o meu córtex frontal tá assim, ó, piscando, materializando isso, jogando isso pro universo, jogando isso para Deus, e eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar isso aí em menos tempo do que eu imagino, tá certo? Você é massa demais. Obrigada, Josi. Um beijo no seu coração, minha linda. A sala maior que a de Ivete Sangalo. Oi, Vetinha, não fique chateada comigo não, viu? Um beijo pra vocês. Todo mundo me confunde com Claudinha, com Ivete, porque o cérebro de vocês, gente, tá me validando. Isso é maravilhoso, tá? Pode ser Claudinha, pode ser Ivete, porque eu sou Livinha ou Livete. Me chame como quiser, contanto que eu possa aí acessar e desbloquear vocês, tá certo? Então patrocine essa live e envia aí para quem precisa ouvir, para quem não precisa também, principalmente, né? Entra lá no meu canal do YouTube, Lívia Manking. É o mesmo nome aí que tá no meu Instagram. O Manking significa meu rei em alemão, ó. Que coisa linda. E engraçado que depois de ressignificar essa frase aí violenta, de que eu era uma bomba e virei uma ogiva, tinha uma frase poderosa que minha mãe falava para mim sempre, que eu cresci ouvindo essa frase. Ela dizia assim para mim: você é minha joia. Essa frase, gente, Ave Maria, isso aí me enchia. Quando meu marido foi me conhecer minha mãe, no meu início de namoro, eu já tô casada há 23 anos, minha mãe virou para ele na sala e disse assim: tome conta, porque você está levando a minha joia. Isso não tem preço, isso é uma coragem, né, positiva, de autoimagem, de autoestima.
E aí minha mãe fazia isso comigo, eu faço isso com a minha filhinha, né? Porque eu sempre estou também fazendo isso nela, passando isso para ela. E a gente tem essa obrigação de criar essas ancoragens positivas nos nossos filhos, tá certo? Então, muito obrigada, falta 1 minuto e 20 aqui restante. Foi uma pena que não deu para poder chamar a gente aqui para fazer um desbloqueio, mas eu vou fazer um próximo domingo, a gente faz uma outra aqui e eu convido as pessoas para a gente fazer um desbloqueio. Nossa, vai que de repente você não conseguiu aí fazer essa tarefa do perdão com o pai, a gente pode fazer aqui ao vivo. Já vejo o piano branco na sua sala. É, Valquíria, veja aí, Valquíria, vem ali, ó. Vai ficar lindo. Vou tocar muito. Da boca assim de inveja, muito. Gratidão a vocês. Obrigada. Pra quem perguntou aí meu look de onde é, ó, Tereza Priori, aqui é de We Love Joys, não tô ganhando nada pra fazer porque são amigas queridas e que eu transbordo também, procurem lá, We Love Joys, Socorro Nascimento e Tereza Priori, com esse look lindo, bem felino, porque a gente não pode ficar sendo cordeiro na vida, a gente precisa ser leão, ativar a fera que tá em você, porque como eu disse, ó, a ira cura, o riso cura e o amor cura. Essa técnica de hoje, perdão dos pais, é pelo amor. O riso também cura. Quando eu descobri que eu era horrível, eu caí na gargalhada e o meu pai estava do meu lado, eu senti a presença dele, ele concordou e ele validou e ele me abençoou, ele me disse, vá que você é uma ogiva, tá certo? E a ira é quando a gente explode o Hulk, mas isso vai ficar para outra live. Beijo, pessoal, até a próxima!